Boa noite, queridos irmãos, e da parte do nosso Senhor Jesus, paz seja com todos vocês. Vocês estão bem? Coisa boa, hein? Que alegria revê-los. Então, curto espaço de tempo, retornar a essa casa de oração, para a gente poder usufruir de uma aliança que eu creio que Deus realmente estabeleceu entre nós. Eu estou muito feliz pela oportunidade de rever vocês hoje aqui, já no iniciozinho do ano, para a gente poder estar junto, crendo que esse será um grande ano para a nossa vida, para os nossos projetos, para a nossa família, e tudo aquilo que Deus já tem feito será alargado e estendido para o louvor da glória do seu nome. Muito obrigado, pastor João, obrigado a sua querida esposa, obrigado pelo carinho da recepção. A gente desde cedo teve um tempinho junto, foi ali me buscar no aeroporto e a gente já veio numa conversa boa. Aí a parte do almoço não foi tão boa, eu tive que passar uma luta muito grande, uma prova, mas por amizade e aliança a gente come uma carne, aleluia, não é? Uma churrascaria, mas uma questão de aliança mesmo, para poder manter e não ser desagradável, né? Mas tirando isso daí, então foi um tempo muito bacana, e Deus seja louvado para todo sempre. O Espírito de Deus aqueceu no meu coração desejo de falar a vocês sobre uma palavra, e eu gostaria muito que nós pudéssemos ler um versículo da Bíblia Sagrada que está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 13. Ao nome do Senhor, o louvor e a glória para sempre. Graças a Deus. Que chuva, né, meus irmãos? Que chuva, né? Mas e aí? Todo mundo na casa do Pai para a glória do Senhor. Isso é maravilha de Deus, irmão. A igreja segue caminhando, rompendo. Que coisa linda é o povo do Senhor. A fome e a sede que nós temos do Espírito de Deus certamente será devidamente recompensada por um derramar de Deus que já começou desde o início desta reunião. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. Versículo 13, capítulo 15, segundo livro de Samuel, está escrito assim. Nós vamos ler um único versículo para otimizar o nosso tempo. Está escrito: então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Meus irmãos, Davi não teve uma vida fácil, né? É naturalmente, como toda pessoa que tem uma promessa de Deus, uma pessoa sobre quem está a mão de Deus, Davi, ele teve seus momentos de dificuldade. Mas sem dúvida alguma, aqui no verso que lemos está o início de uma das maiores tempestades que sobrevieram contra Davi. Sem dúvida alguma, aqui aparecem os primeiros ruídos daquele que foi um dos trovões mais poderosos que estouraram no céu da vida de Davi. Eu estou falando de uma rebelião, e não bastasse o tanto que isso traz de desconforto, de desilusão, de dor para a vida de alguém, para a vida de um líder. Não obstante isso, essa rebelião ainda é comandada, ainda é liderada, ainda é encabeçada pelo seu próprio filho Absalão. O que, é claro, torna a questão ainda mais grave, ainda mais aguda, ainda mais complexa, ainda mais dolorosa. Vai começar aqui no verso de número 13, uma jornada que Davi nunca pensou que faria. Ele vai começar aqui no verso 13 um caminho que, se ele pudesse escolher, sem dúvida alguma ele escolheria jamais ter que passar. Será um caminho de dor, de lágrimas, de dificuldades, um caminho de decepções, porque ele vai ter que deixar o trono. Ele vai ter que deixar a sua amada Jerusalém, aquela que ele construiu, a cidade de Davi. Ele terá que deixar um lugar que lhe fora prometido pelo próprio Deus. Ele sabe o quanto aquilo significa para ele. Ele sabe o quanto ele lutou, sangrou e chorou para chegar exatamente neste ponto da sua vida. É um caminho que ele não quer fazer. É uma jornada que ele não quer fazer. É um trajeto e um percurso que ele não quer fazer. Mas o que eu quero que você antecipadamente saiba,
considere e já creia, é que este caminho que considere e já creia, é que este caminho que Davi está fazendo, saindo desta posição de honra, este caminho que Davi está fazendo, deixando um lugar que lhe fora prometido, este caminho não é um caminho sem volta. Eu sei que vocês estão envolvidos, sei que estão contextualizados num ambiente de esperança. E eu quero aqui começar a liberar uma palavra de Deus. Você pode estar exatamente neste momento da sua vida fazendo um trajeto que você não imaginava, vivendo coisas que você não esperava, numa direção que talvez não era a que você esperava para esse ponto da sua vida. Mas assim te diz o Senhor, este não é um caminho sem volta. Há uma palavra de esperança para esta noite de quinta-feira e ela é a seguinte: haverão retornos, haverão recomeços, haverão restarts. Nenhum lugar que foi deixado, nenhuma posição que você teve que deixar, nada que você conquistou debaixo de luta e que de repente parece agora estar escapando dos seus dedos, assim te diz o Senhor, você retornará e retornará mais forte, mais revigorado, com mais graça, mais experiência, mais maduro e mais certeza que quando Deus coloca uma coisa na mão de alguém e a promessa da parte dele, ninguém jamais pode tirar das mãos daquele que Deus fez chegar. Quantos podem celebrar diante dele nesta noite? Note bem, nós lemos o verso que diz respeito ao momento onde a notícia chegou para Davi. A notícia chegou para Davi com estas palavras: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Quero que você considere que esta é uma notícia de natureza política, sim ou não? Que é uma rebelião de Estado. Então vamos de novo. Essa é uma notícia de natureza política, sim ou não? Agora veja que mesmo uma notícia de natureza política, ela é dada num tom sentimental. O mensageiro diz assim: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Será que parece para você isso um jeito adequado de um mensageiro dar uma notícia de uma rebelião para um rei, falando de coração? Mas é importante que você compreenda que esse mensageiro naturalmente sabe que para Davi não é apenas uma questão política. Para Davi não é apenas poder por poder, governo por governo, lugar por lugar, trono por trono. O mensageiro sabe a relação afetiva, sentimental, a relação de entrelace profundo que Davi tem com aquela posição que lhe fora prometida pelo Senhor. Desde que ele, um garoto de 17 anos, recebeu a visita da maior autoridade profética de Israel dentro da sua casa, o dia em que Samuel entrou na casa de Jessé, pai de Davi. O mensageiro, portanto, está levando a notícia para um âmbito e um contexto que dizem muito respeito à forma como Davi lida com aquilo. Ele sabe, repito, que não é só poder, só autoridade, só governo, só coroa, só trono, só posição, só status. Ele sabe a ligação que Davi tem com aquilo. E por saber esta ligação, ele coloca as coisas nestes termos: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Uma conspiração sórdida, meticulosa, havia sido costurada durante meses por Absalão. Atenção, diz as escrituras que Absalão punha-se na porta da cidade. E à medida que as pessoas iam chegando para tomar consulta com o rei, Absalão chamava elas e dizia assim: deixa eu falar para vocês, o rei está muito ocupado. Na verdade, ele nem é mais aquele cara simples que vocês conheceram, não. Mudou muito. Está um cara soberbão agora, mas ó, não fiquem preocupados. Eu, Absalão, estou aqui para ajudar vocês. Eu vou ouvir vocês, eu vou ser um pai para vocês. Miserento. Então essa conversa mole foi cativando e conquistando pessoas sensíveis, pessoas fracas de coração. Eu já falo melhor sobre isso. E o fato é que isso se propagou, isso cresceu. E agora a rebelião é deflagrada. E eu volto ao ponto onde o mensageiro coloca a coisa nesses termos: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Então a notícia que Davi está recebendo, atenção, é essa: os corações que tanto te amaram, tanto te serviram, tanto te foram leais e fiéis, não estão mais do seu lado,
eles se viraram contra você, estão agora com uma outra pessoa. Davi, que teve a experiência de ser celebrado por centenas de milhares. Davi, que teve a experiência de dormir ainda sob o eco dos gritos do povo, jubilando e celebrando seu reinado, sua autoridade, suas conquistas. Davi, para quem as mulheres de Israel compunham canções dizendo: Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. O mensageiro está dizendo: lembra de todas aquelas pessoas, não estão mais com você. Lembra de todas aquelas pessoas que cantavam para você, cantarão para outro agora. Lembra de todas aquelas pessoas que batiam palmas para você, se você sair na rua elas vão te vaiar agora. Elas se voltaram contra você. Esse é o exato momento da vida aonde a propensão de que alguém se desequilibre em caráter definitivo é muito grande. Porque é muito difícil você se deparar da forma tão volátil quanto as pessoas se apresentam. Um dia estão, outro dia não estão. Um dia amam, outro dia odeiam. Um dia aplaudem, outro dia vaiam. Essa instabilidade da lealdade das pessoas é dolorosa para gente de princípio de caráter, como eu e você. Gente que está acostumada a dar uma palavra e manter. Gente que está acostumada a não ir assim, para qualquer lado, dependendo de tendências ou circunstâncias momentâneas. Então isso naturalmente afeta Davi. O afeta, sim. Faz doer, sim. Faz sangrar, sim. Mas vai matar? Não. Por que não? Porque eu preciso lembrar a você uma coisa. Porque quando eu leio um versículo falando de coração e falando de Davi, inevitavelmente eu me lembro de uma palavra. É uma palavra que diz respeito a uma das declarações mais especiais que a Bíblia já fez sobre um ser humano. Sobre Davi, diz a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. O que isso significa? Significa que havia um pertencimento mútuo. O coração de Deus pertencia a Davi e o coração de Davi pertencia a Deus. Eles se conquistaram mutuamente. Aquilo que Davi sabia sobre Deus é que ele, Davi, havia conquistado o coração de Deus. Aí vem a notícia agora, a notícia é: você perdeu o coração dos homens. Mas Davi sabia que havia conquistado o coração de Deus. A notícia agora é: os homens que te eram aliados com os corações te abandonaram. Mas Davi sabe que ainda tem o coração de Deus. Essa é uma questão de centralidade. Se a centralidade da vida de Davi estava no coração das pessoas, ele ia colapsar naquele dia. Mas se a centralidade da vida dele estava no coração de Deus, ele continuaria de pé. É isso que eu quero dizer para você esta noite aqui. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se a vida das pessoas, o apoio das pessoas, se o coração das pessoas for a sua base, a sua estrutura, se você perdê-las, você não tem mais nada. Mas se a conquista do coração de Deus for o teu troféu mais bonito de se erguer, então ainda que você perca pessoas, continuar tendo Deus ao seu lado, fará com que você reconquiste tudo. Assim te diz o Senhor na noite desta quinta-feira: eu sou a tua centralidade, eu sou a tua estrutura, eu sou a tua base, eu sou o teu sustento, eu sou o chão debaixo do teu pé e sua chuva em cima da tua cabeça. Eu sou a nuvem que te cobre de noite, de dia, e eu sou a coluna que te aquece à noite. Se você me tem, você tem tudo. Se tem aliança comigo, você já é maioria. Se eu estou do teu lado, você não precisa de mais nada. E tudo que se perdeu comigo, você restitui. A Ele o louvor e a glória nesta noite. Aleluia. Para alguém que recebeu recentemente notícias, tal qual Davi recebeu. Alguém aqui recentemente ficou sabendo: fulano não está mais com você. Coração de Beltrano não é mais seu aliado. Eu ouvi fulano falar isso e isso. Eu soube disso ou daquilo. Deus me trouxe como mensageiro para te dizer uma notícia a respeito lá de cima. Se aqui embaixo corações te traíram, Deus me trouxe para te dizer: aqui em cima continua tudo do mesmo jeito. E por que aqui em cima continua tudo do mesmo jeito? Porque a ação sórdida, maligna de Absalão pode conseguir corromper o coração de pessoas fracas, mas nunca vai ter o poder de mudar a opinião de Deus a seu respeito.
Os conspiradores encontram ocasião nos corações dos fracos. Os conspiradores encontram ocasião nos corações daqueles que já andavam meio vacilantes. Mas Deus me trouxe para te dizer, nenhum nível de conspiração tem o poder de chegar aqui em cima. Eu sei quem você é. Diga para alguém do seu lado, Deus sabe quem você é. Aleluia. A dura jornada de Davi vai começar. O caminho que ele jamais imaginou ter que fazer. Vai ter que correr, arrumar tudo. Tudo não. O que der para catar e sair. Os parentes, a família, alguns do séquito mais próximo e ó, linha na pipa. Por quê? Porque ele quer o que qualquer pai quereria. Evitar um confronto direto com seu próprio filho. Então, para não ter risco dele ter que acabar tendo que lutar com seu próprio filho, ele cata tudo rápido e sai. Relembra você o que ele está deixando, o trono que lhe fora prometido. Relembra você o que ele está deixando, um trono e uma coroa que ele demorou 20 anos para conquistar. Porque da promessa de Samuel até Davi reinar sobre todo Israel demoraram 20 anos. Imagina o que você, por causa de um conspirador, ter que deixar aquilo pelo qual você lutou 20 anos. Davi está tendo que deixar tudo isso para trás e sair correndo. E nesse caminho, ou no meio desse caminho, eu chamo a sua atenção agora. A Bíblia Sagrada diz que aproxima-se de Davi, depois você leia o capítulo a partir do verso 15 em casa. Mas para otimizarmos o tempo, diz-nos as Escrituras que um homem se aproxima de Davi. Esse homem chama-se Itai. Para eu saber que você está acordado, diga o nome dele. Qual é o nome dele? Pode fazer melhor. Qual é o nome dele? E esse homem chega para Davi e diz assim, eu quero ir com você nessa jornada. Eu quero ir com o senhor nessa jornada. Davi olha para ele e diz assim, não faz sentido você ir comigo. Eu vou aqui engrossar o caldo do diálogo um pouquinho para a gente entrar no clima e entender. O homem diz, mas eu quero ir. Eu quero estar com o senhor é meu rei. E Davi diz assim, não faz sentido. Diz as Escrituras que Davi disse para ele, você é um recém-chegado na cidade. Recém? Então a melhor coisa que você faz, está na Bíblia, é voltar para Jerusalém e ficar com o rei. O que Davi está dizendo é o seguinte, eu mal sei a respeito do meu futuro. Eu mal sei sobre onde vou dormir hoje. Eu mal sei o que eu como hoje. Então não faz sentido você deixar tudo para trás e vir comigo. Porque lá você tem certezas, comigo você tem incertezas. Mas só que o cara está insistindo, eu quero. Agora atente para um detalhe, eu grifei, ele é um recém? A notícia que veio para Davi é essa, o coração de cada um segue Absalão. Então a notícia foi, corações que te seguem há décadas abandonaram você. Aí eu olho e vejo um cara que acabou de chegar na cidade, está disposto a ir com Davi para além daquilo que Davi consegue entender que seja razoável ele ir. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quero dizer que você terá boas surpresas com gente que chegou há pouco tempo na sua vida, mas está disposto a caminhar com você muito mais tempo do que você imagina. Quero que você se abra para a boa surpresa dos recém-chegados, porque na verdade a nossa vida e as nossas alianças são provadas na fornalha da aflição. Às vezes a gente mede a lealdade de alguém pelo tempo de estrada, mas o tempo de estrada não é o melhor jeito de medir a lealdade. O melhor jeito de medir a lealdade é a intensidade da estrada. Porque às vezes o cara caminhou com você 10 anos, mas foram 10 anos de planícies, mas ele não aguentaria um dia de vale. Então o que esse texto aqui ensina é que às vezes a longevidade da estrada não mostra muito, é quando o calo aperta. É na hora do salseiro, é na hora do vale, é na hora da dificuldade que nós seremos muito, eu creio nisso, nós seremos muito bem surpreendidos ao perceber que gente que chegou há pouco tempo na nossa vida tem disposição para cruzar conosco vales, desertos, tempestades, passar no meio do fogo, porque foi gente que Deus mandou para fazer o caminho junto com a gente. Aleluia. Davi olha para o homem e diz, vai,
volta para Jerusalém. Atenção para o que Davi diz. Volta para Jerusalém e fica com o rei. Repete comigo. Volte para Jerusalém e fique com o rei. Avisa para o teu vizinho. Aqui temos um problema. Pergunte qual? Olhe para mim. Olha o problema da declaração de Davi. Volte para Jerusalém e fique com o rei. Qual o problema dessa declaração? Vamos lá. Um reino, eu pergunto e você responde. Um reino pode ter mais de um príncipe? Vamos de novo, hein? Um reino pode ter mais de um príncipe? Pode ter mais de um conselheiro? Pode ter mais de um rei? Então, quando Davi abre a boca e diz, volte para Jerusalém e fique com o rei, o que ele acabou de dizer? Eu não sou mais rei. Pastor, mas ele não disse eu não sou mais rei. Esse é o problema. Você declara muitas derrotas sem perceber. Tem derrota que você declarou sem ter percebido que tinha declarado. Você nem notou, mas apenas fazendo um comentário você disse, eu perdi. Apenas fazendo um comentário com alguém aparentemente despretensioso, você mandou uma mensagem para o mundo espiritual. Eu não acredito mais. A gente sem perceber declara derrotas. Declaração de derrota não é feita sempre de maneira explícita. Às vezes é feita de maneira implícita. Essa é uma declaração implícita de derrota. Quando Davi diz, volte para Jerusalém e fique com o rei, Davi está dizendo, não podem haver dois reis. Se o rei está lá, então eu não sou mais rei. E eu fico pensando em Deus olhando e dizendo, como assim você não é mais o rei? Se eu instituir você, só eu posso destituir você. Eu tenho uma palavra para te entregar esta noite. Pegue suas confissões de derrota e coloque-as dentro da gaveta, porque assim te diz o Senhor, se eu te coloquei, só eu posso dizer que acabou. Se eu prometi, só eu posso revogar. Não diga que acabou se eu ainda não me manifestei a esse respeito. Glória. Pergunte para mim, quando acaba? Quando Deus disser que acabou. Enquanto Ele não disser que acabou, por mais que você aparentemente não tenha nenhuma razão plausível, lógica, para continuar acreditando que você ainda é, enquanto Deus não se manifestar, porte-se como quem ainda é. Eles não vão entender nada, eles vão dizer, não tem o menor sentido você estar com essa pose de rei, se você nem trono tem mais. Você vai dizer, mas Deus não falou nada, então eu continuo. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas Deus costuma honrar esse tipo de atitude doida. Eu não sei se você está dizendo, mas gente que costuma ter a audácia da esperança e não se acostumar ou não aceitar derrotas. Esse tipo de gente maluca, é um tipo de gente que Deus costuma honrar com força nessa terra. Alguém vai dizer, já acabou, cara, é só você ir lá e documentar, declara a falência porque acabou. Você vai dizer, Deus não disse nada ainda. Alguém vai dizer, camarada, assina esse divórcio, esse casamento acabou. Você vai dizer, eu creio que a aliança que se estabeleceu no altar não será dissolvida, e é na doideira da tua fé que Deus vai te honrar. Quantas vezes você e eu estamos abrindo a boca para dizer que não somos mais, não temos mais, não podemos mais. Pastor, eu nunca falei isso, não com essas palavras, mas falou com outras. Davi não disse, eu não sou mais rei, mas ele disse, o rei está em Jerusalém. O que ele quis dizer com isso? Eu não sou mais rei. São derrotas confessadas sem perceber. Arranque essas palavras de derrota da sua boca e comece a proclamar a vitória que está chegando. Ou tem alguém comigo ainda esta noite? O que me deixa maravilhado é perceber o quanto Deus se dispõe, num gesto de misericórdia e graça, de enquanto nós estamos declarando derrotas, enquanto nós estamos dizendo ter esquecido das promessas, Deus continua agindo no sentido de nos fazer avivar no nosso coração, de fazer avivar no nosso coração, que não mudou nada, que Ele ainda pode, que Ele não se manifestou. Pastor, sobre o que o senhor está dizendo, atenção.
Enquanto Davi abre a boca para falar com Itai, eu não sou mais rei. A Bíblia Sagrada, em meia dúzia de versículos, faz 11, quantas eu falei? 11 menções da palavra rei, referindo-se, adivinha a quem? Eu vou repetir. Enquanto Davi abre a boca e diz para Itai, eu não sou mais rei, a Bíblia, em meia dúzia de versículos, faz 11 menções da palavra rei, referindo-se a quem? A quem? Pastor, não acredito. Eu leio para você. Tudo isso aqui, quando eu disser a palavra rei, é a Bíblia falando de Davi. Pastor, mas por que então a Bíblia não usou o nome Davi? Você não entendeu ainda? É Deus te encurralando e te relembrando do que você não pode esquecer. É Deus avivando no seu coração a posição que Ele não disse que você perdeu. É Deus te encurralando de todo lado, a ponto que você chega na igreja, canta uma canção, Deus te lembra. Aí vem o mensageiro e te lembra. Aí você chega, entra no carro, liga o rádio, está tocando outra música, Deus lembra de novo. É Deus dizendo, você está declarando que acabou, e eu estou dizendo, continua, 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 continua. Veja, verso número 15. Então os servos do rei. Sobre quem é isso aqui? Não, grita forte. Quando eu jogar o microfone, você grita, Davi. Então os servos do rei. Sobre quem é isso aqui? Disseram ao rei. Sobre quem é isso aqui? Verso 16. E saiu o rei. Sobre quem é isso aqui? Verso 17. Tendo, pois, saído o rei. Sobre quem é isso aqui? Verso 18. Parte C. Caminhavam diante do rei. Sobre quem é isso aqui? Verso 19, disse, pois, o rei, sobre quem é isso aqui? Eu poderia continuar, mas já está bom para você entender que enquanto você diz não, Deus está dizendo sim. Enquanto você diz acabou, Deus está dizendo não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. Chacoalhe o ombro de quem está do teu lado, diga para ele, para Davi foi 11. Se tiver que ser 20 para você, vai ser. Se tiver que ser 50, vai ser. Até que você acredite que não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. Não acabou. Pastor, eu compreendo tudo isso aí. Só que vamos falar sério. Vamos falar abertamente. Vamos. Eu entendo Davi. Você entende? Eu também. Pastor, não dá para se sentir rei. Você acha que não? Não, não dá. E por que você acha que não? Porque não tem coroa na cabeça. É por isso que você acha? Não, não tem mais. É porque não tem cetro na mão. É por isso? Não, mas tem mais. Ele não está mais no trono. Então, pastor Eduardo, eu acho muito razoável que Davi não se sinta mais rei. Porque tudo aquilo que comunica a função, ele não tem mais. É interessante o seu raciocínio. Pastor, eu acho muito, muito razoável que Davi diga, eu não sou mais rei. Porque se ele estiver passando por um ribeiro e olhar o reflexo da água, não tem coroa na cabeça dele. Se ele olhar a sua mão, não tem um cetro mais. Ele está sentado num jumento, num cavalo. Ele não está sentado no trono ficou para trás. Então, pastor Eduardo, do mesmo jeito que Davi não tinha um aparato, um aparelho ao seu redor para se sentir rei, compreenda meu lado. Eu não tenho mais nada que me diga ou que comunique que eu ainda sou empresário, esposo, esposa. Pastor, eu olho ao meu redor e eu digo, eu tenho um ministério, mas quando eu percebo a ausência de alguns elementos que são comuns em quem tem um ministério, eu digo, peraí, então eu não tenho ministério. É muito difícil sentir-se sendo alguém ou alguma coisa se não tem nada ao redor que comunica aquilo. Quem está me entendendo? O nosso raciocínio, ele estaria muito correto não fosse por um detalhe. Pergunte qual? Por que Deus pode exigir que Davi se sinta rei, sem coroa e sem trono? Pergunte por quê? Porque Deus fez ele rei antes disso. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, pai de Davi, Samuel não levou um trono nem uma coroa, só levou unção. Por que Deus pode requerer que Davi sinta-se ainda rei?
mesmo sem trono e mesmo sem coroa. Porque o que fez de Davi rei não foi trono nem coroa, foi a unção. E a unção ainda está lá. Ou enquanto alguém já está estendendo as mãos, assim te diz o Senhor. Você pode olhar para um lado e não ver, pode olhar para o outro e não ver também. Pastor, empresário, com esse faturamento eu não sou mais. Empresário, tendo que ter demitido tantos quanto eu demiti, não sou mais. Assim te diz o Senhor. Eu te ungi para os negócios antes de tu ter um CNPJ. Pastor, ministério não dá para ter. O telefone não toca, não canto aqui, não prego acolá. Estou paralisado, as coisas estão difíceis. Deus me trouxe para dizer: eu te dei um ministério antes do telefone tocar, antes de você ter um lugar para ir atender um compromisso. Eu já te... Então aprenda a entender que a prevalência da unção é maior do que tudo. Vão-se os aparelhos e aparatos, mas se fica a unção, você ainda é quem Deus disse que você era. Por que Deus requer que Davi sinta-se rei, mesmo sem trono e mesmo sem coroa? Porque quando Deus fez dele rei, ele não tinha nem trono nem coroa e já era rei. Então escute, é por isso que você precisa entender, é por isso que Davi demorou 20 anos para colocar uma coroa de rei de todo Israel na cabeça. Porque Deus estava fortalecendo nele o sentido de ser sem ter, para que mesmo se ele perdesse, continuasse sendo. É por isso que você vê aí gente sem coroa na cabeça, mas que se comporta como rei. Você diz: esse cara é louco. Você vai dizer: não, ele não é louco, ele acredita na unção. Ele acredita na unção. Você vai ver gente se apresentando como um empresário. Você vai dizer: meu Deus, empresário? É sério? Como assim? Os resultados não mostram isso, os números não estão dizendo isso, o faturamento, é melhor ele dizer que faz outra coisa da vida. Não, mas ele vai abrir a boca e vai dizer: eu sou um empresário. Por quê? Porque Deus me ungiu para negócios antes do CNPJ, antes da razão social, antes de qualquer coisa. Então eu creio na predominância da unção. Bata no peito e diga: eu fui ungido. Muito fraco, diga: eu fui ungido. A unção é maior, a unção permanece. Davi, se você perder a unção, você não tem nem coroa e nem trono. Mas se você continuar com a unção, a coroa e o trono voltam. Porque quem tem a unção conquista de volta o que perdeu. Quem tem a unção traz de volta quem foi embora. Enquanto você levanta a mão mais alto que você puder, assim te diz o Senhor: vai voltar tudo para o lugar. Eu preciso de alguém para crer nessa palavra. Vai voltar tudo para o lugar. Vai voltar tudo para o lugar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque coroa e trono não atraem unção, mas unção atrai coroa e trono. As pessoas estão preferindo os aparatos e desprezando a unção. Os aparatos não trazem a unção. Prefira a unção, porque a unção traz os aparatos. Pastor, entre capital e unção, eu escolho o quê? Escolho a unção. Porque a unção traz o capital, mas capital não traz unção. Quem está aí, diga alguma coisa. O diálogo está se desenvolvendo. Davi está dizendo: é melhor você não ficar. E o homem dizendo: eu quero ficar. E Davi dizendo: eu não tenho nada para te oferecer. E o homem dizendo: eu não vou embora. De repente esse diálogo que parecia definido, porque quem é que poderia ir contra a palavra de um rei? De repente Davi cede, do nada. Do nada Davi olha para ele e diz assim: quer saber? Você quer? Quer me seguir? Quer ficar comigo? Já te falei, não é uma boa, não tenho nada. Quer ficar? Então vem. Eu fico pensando o que teria feito Davi mudar de ideia. O que teria feito Davi de repente ceder. Em vez de continuar dizendo para o homem: não fique comigo, não tenho nada para te oferecer. De uma hora para outra ele diz: quer saber? Você quer ficar? Fica. O que talvez teria Davi se lembrado para concluir
que ele deveria deixar o homem ficar com ele, mesmo que ele não soubesse ainda muito bem o que ia acontecer com ele mesmo. Pergunte o quê? O quê? Uma história de família. Pastor, que história de família? A história da vovó. Que vovó? Ruth. Você não conhece a história da vovó Ruth? Você não sabia que a Ruth da Bíblia é avó de Davi? Está sabendo agora? A história da vovó Ruth, para quem não conhece, eu vou contar. Foi mais ou menos assim. Ruth era nora, Noemi era sogra. Noemi não tinha mais nada e disse para a nora, vai embora. A nora olhou para a sogra e disse, quero ficar com a senhora. Mas a sogra olhou e disse, eu não tenho nada mais para te oferecer. A nora olhou e disse, mas mesmo assim eu quero ficar. De uma hora para outra, a sogra cedeu e disse, se você quer ficar, então fica. E a nora ficou. Por ter ficado, foi trabalhar numa fazenda. Valendo-se de uma lei judaica, catando espigas caídas no chão. Mas o dono da fazenda era um latifundiário poderoso, solteirão de meia idade. Algumas irmãs deveriam ter glorificado o nome do Senhor. Porque ainda há alguns solteirões de meia idade na terra dos viventes. Aleluia. Há uma esperança. Deus é fiel. O solteirão de meia idade olhou para ela, olhou para ele, os dois disseram, ok. Casaram-se. E a catadora de espigas virou a dona da fazenda. Não, eu senti que você ficou com um cadinho de inveja. Vou te dar outra chance para se livrar desse espírito mal que te cercou. Aleluia. A catadora de espigas virou dona da fazenda. Catadora de espiga teve um filho, o filho teve um neto, o neto tem um bisneto. Sabe quem está lá? Nessa geração? Davi. Davi é bisneto de Ruth. Então perceba, há um certo momento, muita atenção agora, há um certo momento onde as coisas não estão dando certo. Só para mim aqui que de vez em quando parece que não está dando nada certo, ou para mais alguém. E nessa hora, onde as coisas não estão dando certo, você pode ser tentado a uma coisa muito perigosa. Pergunte qual? Descrer. Até mesmo das sementes mais antigas e mais poderosas, que sempre fizeram parte da sua vida. Quando uma coisa não funciona, a gente é tentado a perceber, cara, não funciona nada. Mas como não funciona nada, se você chegou até aqui? Como é que eu vou ousar dizer agora para alguém, não fica comigo, porque ficar com alguém que não tem nada não vale a pena? Se eu só estou aqui, eu é Davi, se eu só estou aqui porque minha avó ficou com alguém que não tinha nada e por isso eu estou aqui. Então eu não posso, por conta de uma circunstância ruim, desacreditar do que veio dando certo até agora. Vou tentar outra vez, hein? Eu não posso, por conta de uma circunstância ruim, desacreditar de coisas que vêm dando certo há décadas e há séculos na vida de quem tem fé. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado e diz para ele assim, eu sei que nessa hora, diz essa que você está passando aí, a sua tendência natural é desacreditar de tudo, mas lembre-se das sementes que sempre deram certo e que trouxeram você até esse ponto da sua vida. Então, se Deus fez ontem, vai fazer hoje. Se Deus foi fiel ontem, será fiel hoje também. Aleluia. O que eu não posso permitir que aconteça? Que eu, que sou fruto de algumas sementes, logo eu, vá agora cismar de não querer acreditar. Ah, que conversa é essa? Como assim? Logo eu, que só estou aqui por causa de algumas sementes, vou agora dar de doido, de desmemoriado, para desacreditar do poder de sementes, sendo que eu mesmo sou fruto delas. A coisa mais estarrecedora, uma das mais estarrecedoras que tem na vida, é quando você percebe um crente que porque uma coisa está batendo na trave agora aqui, ele desacredita de toda uma história de semeadura.
De repente você está cometendo um erro grave, agredindo o coração de Deus e o sentimento do Espírito Santo, porque você está ousando desacreditar de toda uma história por causa de um momento só. Assim te diz o Senhor: você é fruto de semente, você é fruto de oração, você é fruto de intercessão. Como assim esse negócio agora de se perguntar, será que funciona? Como será que funciona? A prova é que funciona, é que eu estou aqui, você está aí, nós todos estamos aqui também. Semente funciona, sacrifício funciona, altar funciona, devoção funciona, renúncia funciona, santidade funciona. As provas são inúmeras e inequívocas. Nós estamos aqui porque pessoas acreditaram antes de nós. Então eu não tenho o direito de desacreditar, sendo eu mesmo um fruto de alguém que acreditou. Então continua crendo, segue firme na confissão da tua esperança, porque fiel é o que te fez a promessa. Mas eu acho que as coisas na vida seguem seu curso. Eu acho que já está tudo escrito. Você gosta de ficar orando assim insistentemente pela vida de alguém. Acho que aqueles que são, vão ser. Ô, seu bênção, tu só está aí porque alguém pagou preço de oração por você há anos. Aí você vai ficar com essa conversinha agora mole. Essa conversinha de teologiazinha mequetrefe, de que está tudo determinado, está tudo escrito, e aí você para de orar por alguém desacreditando da capacidade da intercessão, sendo você um fruto da intercessão, seu mané. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: tu só está aí porque tua mãe pagou preço de oração por você, tu só está aí porque tua avó pagou preço de oração por você. Como você ousa duvidar de uma semente da qual você mesmo é fruto dela? Eu não desacredito da intercessão, não desacredito da oração pelos enfermos, não desacredito da libertação dos demônios, eu não desacredito da prosperidade, eu não desacredito do dízimo, eu não desacredito da oferta. Eu posso estar particularmente passando um momento desfavorável, mas a semente é maior, o céu é maior, Deus é maior, a fé é maior, a palavra é maior. Daqui a pouco passa e Deus diz: olha aí, tá vendo? Sempre vale a pena acreditar, a semente nunca falha. A semente nunca. Diz a Bíblia que vem os sacerdotes trazendo a arca. E eu encerro, ou começo a encerrar. Vem os sacerdotes trazendo a. Quem acha que a notícia de saber que a arca está chegando é boa, diga amém. A arca representa o quê? A presença de. Então de repente vem chegando a arca, que representa a presença de Deus. E quando a arca vem chegando, os sacerdotes olham para Davi e dizem assim para ele: leva a arca, leva na tua jornada. Davi para e diz: eu? De jeito nenhum. Pastor, como assim? Davi recusou a presença de Deus? Não. Ele recusou levar a arca, por uma razão simples, porque ele sabia que as movimentações da vida dele não poderiam bagunçar as coisas de Deus. Fingiu que não ouviu, né? Ele entendeu que não era porque a vida dele estava se movimentando que ele ia mexer com as coisas sagradas. Na cabeça dos sacerdotes era legítimo que Davi, indo embora de Jerusalém, levasse a arca. Pergunte por quê? Porque quem trouxe a arca de volta para Jerusalém foi Davi. Então na cabeça dele, se ele está indo embora, nada mais legítimo que ele leve a arca embora. Só que Davi entendia uma coisa que os sacerdotes não entendiam. O que, pregador? Que no reino de Deus, as suas conquistas não se tornam suas propriedades. Então Davi entende: eu conquistei a arca, mas ela não é minha. Ela é designada a um lugar, ela está na tenda da congregação. Então a minha vida se movimentou, mas eu vou deixar o que é de Deus no lugar certo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Cuidado. Porque às vezes quando você está com a vida bagunçada, a tua tendência é bagunçar logo tudo. E muita gente, por causa disso, se arrebenta de vez. Porque a tua chance de que tua vida se reorganize é com a ajuda de Deus. E o teu único jeito de Deus te ajudar a reorganizar a tua vida é tu não bagunçar com as coisas dele.
Tem gente que porque a vida dele está em alguns tipos de desinstabilidade, aí ele bota tudo para patinar. Eu estou numa dificuldade financeira, aí começa a negligenciar o dízimo, não dá mais oferta, começa a falar mal disso, meter a marreta naquilo, faz post disso, critica aquilo outro, e Deus me trouxe aqui para te dizer, tu já não está enrolado bastante, não, filho? Você já não está bastante enrolado para ainda ficar querendo burlar com as minhas coisas? Deixa a arca no lugar dela, deixa a santidade no lugar dela, deixa a consagração no lugar dela. Pastor, mas eu estou num rolo no meu casamento. Mas a vida está comprometida, o negócio está enroscado. Aí porque está enroscado lá, você vai fazer o quê? Vai abrir a porta da pornografia virtual para dentro da sua casa? Não vai embora não, porque Deus me trouxe aqui para te dizer, teu único jeito de me fazer descer na tua batalha é não levantar uma guerra contra mim. Então continua deixando minhas coisas no lugar, que eu te ajudo a colocar as tuas no lugar também. Tem alguém me ouvindo nessa noite aí, gente? Deixa o que é de Deus no lugar. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado e diga, deixe as coisas de Deus no lugar, e Deus te ajudará a colocar as tuas coisas em ordem. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém?